Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa OAB na TV da 12ª subseção, composta pelas comarcas de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, São Simão, Santa Rosa de Viterbo e Serrana. Esse programa tem apoio cultural da Pizzaria Zil Totó, da Avenida Senador César Vergueiro, com sua massa integral, a mais tradicional de Ribeirão Preto. No programa de hoje, estamos recebendo o Dr. Isildo Souza, coordenador da Comissão de Direito Digital da nossa 12ª subseção, para falarmos de um tema que tanta preocupação vem causando a todos os operadores do direito, o processo eletrônico. Dr. Isildo, muito obrigada pela sua presença. O que é o processo eletrônico? Primeiro eu quero agradecer ao convite para participar do programa. E basicamente o processo eletrônico é um processo que não vai existir papel. Ele começou a partir da Lei 11.419, ela foi publicada em 2006, ela começou a viger mais ou menos em março de 2007 e ela prevê toda essa tramitação eletrônica do processo. O EDOC, ele é considerado um processo eletrônico? Apesar do EDOC utilizar a certificação digital, ele não é considerado um sistema de processo eletrônico, mas um sistema de peticionamento eletrônico. Porque, na verdade, quando você peticiona através do EDOC, na Justiça do Trabalho, depois um escrevente vai lá e imprime essa petição que você mandou e anexa no processo. Então, ele é só um sistema de peticionamento eletrônico. Não pode ser considerado um sistema de processo eletrônico. Doutor Isildo, e no sistema que está sendo implantado agora na Justiça Estadual, é como o EDOC? Ele também é impresso ou não? Não, o sistema que vai ser implantado no Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é considerado um sistema de processo eletrônico. Então não vai ter nada parecido com o EDOC. O processo vai ser inteiramente sem papel. Ele é todo virtual? Sim, todo virtual. E o que é certificação digital? Certificação digital a gente pode resumir como sendo uma tecnologia que garante o tráfego de dados pela internet. Se a gente voltar para o lado dos advogados, é uma tecnologia que vai garantir o processo eletrônico de forma segura. Vai garantir que o advogado mande sua petição para o tribunal e que ela chegue lá da forma que ele mandou e vai garantir que é o advogado que mandou aquela petição. O advogado necessariamente precisa ter a certificação digital? Sim, o advogado é obrigado a ter a certificação digital, senão ele não vai conseguir enviar suas petições para o Tribunal de Justiça de São Paulo e todos os outros tribunais, conforme for implantando o processo eletrônico. E como ele faz para obter a certificação digital? Bom, os advogados têm a vantagem de poder obter essa certificação digital na própria OAB, que ela tem um custo mais baixo do que em outras autoridades certificadoras, e a maioria dos advogados opta por essa opção. E como funciona isso? O advogado vai até a casa do advogado, ele agenda um horário, vai até a casa do advogado, e o que é falado para ele lá? Como funciona lá na casa do advogado? Na verdade, o advogado precisa, antes de tudo, entrar no site da OAB de Ribeirão. Lá tem uns links para ele comprar o certificado dele, que vai ser direto no site da OAB Federal. Aí, com o número de pedido que for gerado, ele faz o agendamento através desse próprio site da OAB Federal e faz o agendamento na subseção que ele achar mais conveniente. Pode ser Ribeirão, Sertãozinho. Certo. Indo até a subseção, ele é orientado, quem faz essa certificação? É o funcionário da casa? Sim, depois que ele faz o agendamento, ele vai na subseção que ele marcou e o funcionário da casa vai fazer a certificação dele, que é um procedimento direto com São Paulo. Doutor Isildo, qual o suporte físico utilizado pelo advogado para a certificação digital? Bom, na certificação digital, o advogado pode usar um token, que é esse instrumento aqui. Ele parece um pendrive, ele é utilizado direto na porta USB do computador, ou ele pode usar a própria carteira dele com chip, conforme ele expediu na OAB. Se a carteira for anterior a junho de 2011, ele vai ter que expedir outra carteira, porque o chip dessa versão é um pouco desatualizado. E se a carteira dele for expedida depois dessa data, ele pode usar a própria carteira. Na questão de valores, a certificação digital ela custa R$ 77,90, o token ele custa R$ 30 e a carteira, caso seja necessário expedir outra, custa R$ 53,90.
Certo. E para a carteira também precisa de um outro aparelho? Sim, para a carteira, para ligar ela no computador, ele vai precisar de uma leitora USB, como essa daqui, ou uma que é vendida no próprio site da OAB também, no custo de R$40. É importante ressaltar que o valor do certificado digital expedido pela OAB, ele é mais barato do que em todas as outras autoridades certificadoras. Você pode usar qualquer certificado digital do tipo A3, que são os que os tribunais pedem, né? Então você pode expedir em outras autoridades certificadoras, como cartórios ou Serasa, só que o valor é praticamente o dobro, pode chegar até o triplo do valor do que é vendido pela OAB. Certo. Na casa hoje, na 12ª subseção, quantos certificadores nós temos? Hoje, na 12ª subseção, nós temos 3 funcionários fazendo a certificação dos advogados, e ainda nesse mês de setembro nós vamos ter mais 2 funcionários realizando certificação também nas segundas, quartas e sextas, que vai melhorar bastante a expedição dos certificados. E quando o advogado marca o agendamento, geralmente marca para o final de setembro, outubro ou até novembro. Mas o advogado não precisa se ater a essas datas, porque conforme esses funcionários forem começar a trabalhar na 12ª, esse agendamento vai ser antecipado. Certo. Qual a configuração mínima do computador? No computador, geralmente os tribunais eles pedem algumas configurações mínimas. Resumindo, eles pedem um computador com pelo menos 2 GHz de processamento, pelo menos 2 GB de memória RAM e um sistema operacional, pelo menos Windows XP com Service Pack 3. Essas são as configurações mínimas. Se o site do tribunal estiver fora do ar, o que o advogado que tem prazo, como ele deve proceder? O que ele deve fazer? Essa questão preocupa muito os advogados, porque geralmente os sites dos tribunais ficam fora do ar corriqueiramente. O que o advogado pode fazer nesses casos é verificar o relatório de disponibilidade do sistema. No site do Tribunal de Justiça de São Paulo, eles implementaram um sistema desse que verifica o tempo todo se o site está fora do ar ou não. Se por acaso o advogado consultar esse relatório e não tiver lá que ele não conseguiu peticionar, por causa do horário que não bateu com o dele, ele pode de repente fazer uma ata notarial em cartório de notas ou fazer um auto de constatação, assinando uma declaração que o sistema estava fora do ar e corroborando com 2 testemunhas. Ou também tirar prints da tela, que pode ser um meio de prova também. Doutor Isildo, o senhor falou da ata notarial como meio de prova e do print screen. Como funciona? O que é a ata notarial? O que é o print screen? Como eles funcionam? A ata notarial é um instrumento que os cartórios de notas fazem. É basicamente um procedimento que o escrevente lá do cartório ele vai acessar o site que você pedir e vai narrar o que está acontecendo. Se o site do tribunal estiver fora do ar, ele vai colocar tudo isso nessa ata notarial, vai lavrar um termo da fé pública naquilo que ele está percebendo. Mas isso tem um custo. Sim. Tem um custo. O valor da ata notarial, se não me engano, a primeira folha custa R$250 e as demais R$70. Não é algo muito barato, mas o advogado precisa. E outra saída que o senhor deu foi o print screen. Sim. O print screen é o fato do advogado tirar uma cópia da tela do computador dele no momento do peticionamento. Então ele vai salvando cada passo que ele faz no computador, ele tira uma tela, salva a parte e pode de repente fazer uma petição e despachar com o juiz, explicando que o sistema estava fora do ar. Como que faz para salvar essa tela? Geralmente no Windows, o advogado aperta a tela print screen e usa um editor de texto para colar essa captura de tela que ficou na memória do computador. Ele salva no arquivo JPEG e coloca na petição dele. Isso é recomendável que seja feito até despachando com o juiz, para não ter perecimento de direito. Tem mais algum outro meio de prova que o senhor indique? São basicamente esses meios de prova. Doutor Isildo, mas o próprio site do Tribunal de Justiça, ele não coloca nenhuma tarja, nenhum aviso de que está fora do ar? Ou tem algum sistema de ouvidoria? Existe alguma coisa nesse sentido? Nos últimos casos de indisponibilidade, o tribunal, logo que o advogado entrava no site, já aparecia um banner informando que o prazo estava prorrogado para o dia seguinte. Só que, em alguns momentos, o tribunal não assume que o site estava indisponível. Ele cabe ao advogado fazer essa prova. Utilizar os outros meios de prova. E o que a gente tem indicado aos advogados é não deixar o prazo para o último dia, principalmente para os últimos momentos do dia, porque o site geralmente costuma ficar indisponível naqueles horários mais próximos do fim do prazo. Na hora que a gente precisa, ele sai do ar. É basicamente assim que funciona. Se um documento não puder ser escaneado, ele pode ser utilizado de que forma no processo? Como que a gente consegue colocar um documento que não pode ser escaneado nos autos? No caso de documentos de difícil escaneamento,
A Lei 11.419, ela prevê que o advogado pode peticionar para o juiz informando que tem esse documento e requerer o prazo de 10 dias para juntar em cartório. Então ele vai juntar esse documento fisicamente no cartório, que vai ter um setor, eles vão ter um setor de armazenamento desses documentos dentro do próprio cartório. O senhor pode exemplificar que tipo de documentos seriam esses, difíceis de se escanear ou impossíveis de se escanear? O que a gente pode exemplificar, por exemplo, no caso de um processo criminal, a arma do crime, por exemplo, que não vai dar para escanear, né? No caso de se a pessoa tiver uma filmagem ou um áudio gravado, vai ter que juntar isso daí através de um CD, um DVD dessa forma, um raio-x também, uma planta de imóvel, um croquis. Então são várias hipóteses que não vai ser possível o escaneamento. Doutor Isildo, nós tivemos notícias de recursos indeferidos porque documentos não acompanharam a petição. Qual o cuidado que o advogado deve ter nesses casos? Por exemplo, no caso de um agravo de instrumento, bem como em uma petição inicial, no sistema de peticionamento, os tribunais dão ferramentas para o advogado visualizar o que ele vai enviar antes de clicar em assinar eletronicamente o documento. Quer dizer que ele vai gerar um número de protocolo. Então o advogado pode, antes de enviar a petição para o tribunal, verificar todos os documentos para ver se a petição dele foi completa. Certo. Os sistemas de tribunal, eles têm um limite para os arquivos que formam o processo eletrônico? Tem. A Lei 11.419 deu esse poder para os tribunais. Ou seja, eles podem regulamentar o processo eletrônico no que for competência deles. Uma dessas competências é a regulamentação do formato dos arquivos e do tamanho dos arquivos. Então, cada tribunal acabou adotando um padrão de tamanhos de arquivos e formatação desses arquivos também. Doutor Isildo, só retomando o assunto de áudio e vídeo, como eles podem ser juntados ao processo eletrônico? O áudio e vídeo, se a parte for juntar no processo, acaba usando aquele mesmo procedimento do requerimento para o juiz e juntado em 10 dias. No caso de audiências gravadas em vídeo ou em áudio, o próprio juiz vai arquivar isso dentro do cartório, como já acontece atualmente, e a parte pode requisitar a qualquer momento. Certo. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. Voltamos agora com o programa OAB na TV, falando sobre peticionamento eletrônico, com o Dr. Isildo Souza, coordenador da Comissão de Direito Digital da 12ª Subseção. Lembrando que esse programa tem apoio cultural da Pizzaria Zil Totó, da Avenida Senador César Vergueiro, com sua massa integral a mais tradicional de Ribeirão Preto. Doutor Isildo, existe algum tipo de procedimento que continuará físico? O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, ele regulamentou que as cartas precatórias vão continuar sendo distribuídas em papel. Então, as cartas precatórias não vão tramitar em formato eletrônico. E os embargos à execução, quando a execução começou física? No caso dos embargos, eles vão ser interpostos eletronicamente, porque como é considerado uma ação nova, vai ser uma distribuição e não estamos mais aceitando em papel, então vai ser eletrônico. Ela vai tramitar paralelamente à execução, que vai estar em papel. O mesmo acontece então com as cautelares incidentais? Sim, a mesma coisa. No caso de uma cautelar, no momento que se essa cautelar foi apresentada em papel, no momento de apresentar a ação principal, ela vai ser eletrônica. O processo que começa físico, ele sempre morre físico? A regra é essa, a gente fala que o processo físico sempre vai morrer físico, o processo eletrônico sempre vai morrer eletrônico. Só que existem algumas exceções, no caso de, por exemplo, você entrou com uma ação no Fórum Civil, o juiz achou que não era competência dele, em razão da matéria, e mandou para o Fórum Trabalhista. Nesse caso, o processo vai ser impresso e vai ser remetido para o Fórum Trabalhista. Essa é alguma das hipóteses que a gente pode citar aqui, que são as exceções, mas são hipóteses bem remotas mesmo. Certo, mas não acontece o inverso. Ele é físico hoje e ele virá eletrônico. Isso não acontece. Pode acontecer, se no caso ele tramita num fórum que é totalmente eletrônico. Que é totalmente eletrônico. Se ele for remetido para um fórum que ainda é físico, ele vai ser impresso e vai ser... Certo. No processo físico, se for necessário interpor um agravo de instrumento, ele é interposto de que forma? De forma física ou de forma eletrônica? Hoje em dia, o agravo de instrumento ele vai ser interposto de forma eletrônica, caso a matéria dele
seja de competência de uma das seções do tribunal que já esteja implantado o processo eletrônico. Hoje em dia, na parte civil, todas as seções já estão com o processo eletrônico implantado. Só está faltando, no mês que vem, implantar na seção criminal e em novembro no órgão especial. A partir dessa data, se não me engano é 19 de novembro, toda a segunda instância vai estar tramitando eletronicamente. Doutor Isildo, e a apelação de processo físico, já que ela é interposta perante o juiz de primeira instância? Sim. Se o processo for físico, ela continua física? Sim, a apelação vai seguir o formato do processo. Se esse processo tramita em papel, a apelação vai ser apresentada em papel para o juiz e é ele que vai remeter o processo para a segunda instância. A diferença aí é que o agravo de instrumento você interpõe diretamente na segunda instância. O mesmo acontece com, por exemplo, uma ação rescisória, um mandado de segurança. Se ele for interposto diretamente na segunda instância, ele vai ser em formato digital. E o processo eletrônico, ele já foi implantado na área penal também? Aqui em Ribeirão, conforme o cronograma do Tribunal de São Paulo, 2 varas de Ribeirão vão iniciar um projeto piloto de implantação do processo eletrônico. A segunda e a quinta varas criminais, a partir do recebimento da denúncia. E como está o processo eletrônico em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto, ele já está implantado em primeira instância. Então, a partir de hoje, nós já podemos falar que o processo, eles só estão aceitando petições iniciais em formato eletrônico. Apenas e exclusivamente? Sim. Em caso de perecimento de direito, se o sistema estiver indisponível, aí sim eu posso apresentar de forma física? Sim. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo pensou nessa hipótese, né, e disse que se o sistema estiver indisponível e existir perecimento de direito, o advogado pode ir lá e peticionar em papel. Doutor Isildo, o mesmo se aplica aos casos de prescrição e decadência? Sim, o mesmo pode ser aplicado nesses casos, né, já que são casos de perecimento de direito também. E como ficam as intimações? Existe alguma forma de ser a intimação feita de forma eletrônica para uma parte, por exemplo? A Lei 11.419, ela prevê que as intimações elas serão feitas em formato eletrônico, só que o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não vai implementar essa ferramenta. Então quer dizer que as intimações elas vão continuar sendo feitas pelo DJE. Doutor, e agora como serão as certidões no processo para que o advogado saiba quando iniciou o prazo? Como o advogado passa a contar o prazo? Para contestar, por exemplo, ou mesmo prazo após um despacho? Como funciona agora? Por exemplo, no caso de uma contestação, vai continuar da forma que era antes. O escrevente vai certificar que uma contestação foi juntada no processo e vai determinar uma data. Aí, a partir dessa data, o advogado vai poder se nortear para contestar uma ação, por exemplo. Doutor, a dúvida é a seguinte. Hoje nós contamos o prazo a partir da juntada do AR nos autos, ou a partir da juntada do mandado aos autos, ou a partir da certificação de algum despacho do juiz. Como que isso é feito daqui para frente? Isso vai continuar sendo feito da mesma forma. Quando o cartório juntar um AR no processo, a partir do momento da juntada já vai ser gerada uma certidão com uma data dessa juntada. A OAB firmou algum convênio com a CASP? Sim, a OAB, a seção de São Paulo, firmou um convênio com a CASP no tocante aos scanners, né, que é uma ferramenta que o advogado vai precisar bastante a partir desse momento, para escanear os documentos e enviar para o processo. E no caso, esse convênio é através da empresa NetScan Digital. Vocês podem entrar no site da CASP ou direto no site dessa empresa, a NetScan Digital, e ver lá os preços com desconto em relação ao valor de mercado. Certo. A máquina que o advogado utiliza para enviar suas petições, ela tem que ser completamente livre de vírus, é isso? Qual consequência o advogado pode ter se tiver vírus na máquina dele e ele enviar esse vírus para o tribunal? O tribunal prevê no regulamento dele que, caso fique comprovado que o advogado enviou esse vírus, ele pode ser punido até com o banimento do sistema. Quer dizer que ele não vai mais conseguir advogar no TJ de São Paulo. Então é sempre importante observar que o advogado precisa utilizar uma máquina com antivírus sempre atualizado, né, e evitar qualquer tipo de outro uso nessa máquina, tentar criar uma central de peticionamento. Isso significa que esse antivírus tem que ser aquele antivírus que não é baixado na internet por simplesmente, aquele que é adquirido, que é comprado mesmo. Sim. Tem um custo. Sim, o que se recomenda é isso, que compre esse antivírus e que deixe ele sempre atualizado. Como está hoje a questão de cursos e palestras na nossa 12ª subseção? Nesse ano de 2013, nós já fizemos 6 palestras relacionadas com peticionamento eletrônico
cada palestra com mais ou menos 200 pessoas, né, sempre com a casa lotada, que demonstra o interesse do advogado no tema. E no mês de setembro nós vamos ter mais 2 cursos sobre peticionamento eletrônico e uma previsão aí de 3 ou 4 palestras até o final do mês. Então nós estamos tendo palestras semanalmente? Sim, praticamente semanalmente. Alguma delas voltada para algum setor específico da advocacia? Essa semana nós vamos ter uma palestra voltada aos advogados com mais de 60 anos, né? Que é uma preocupação da 12ª subseção, que são essas pessoas que não têm tanta familiaridade, tanta vivência com essa parte eletrônica, né? Com essa parte de computadores. E a Comissão de Direito Digital, ela já confeccionou, que o senhor coordena essa comissão, ela confeccionou algum tipo de cartilha, algum tipo de manual para os advogados? E nós fizemos há alguns meses atrás um guia de peticionamento em segunda instância, né, em razão da implantação gradual do processo eletrônico na segunda instância. E até a primeira quinzena desse mês, vamos terminar o guia de primeira instância. Doutor Isildo, voltando ao lado prático da coisa, que tipo de scanner o advogado pode usar? No mercado existem vários tipos de scanners, né? Então o advogado acaba tendo que analisar qual é o fluxo de ações do escritório dele. Mas o que se recomenda para agilizar mais o trabalho do advogado são os scanners de bandeja, que são esses que eu comentei que eu tenho convênio com a CASP, através da NetScan Digital. Esses scanners eles escaneiam várias folhas de uma vez e eles geralmente são específicos para isso, só escaneio. O advogado também pode usar aqueles scanners de mão, né, que são aqueles compridinhos que eles passam em cima do papel. Esses são bons, só que eles são um pouco lentos, né? Ele tem qualidade boa, só que acaba demorando, aí vai atrasar o trabalho do advogado. Os scanners de multifuncionais, que são aqueles que o advogado abre a tampa, coloca a folha, fecha e escaneia, eles têm uma resolução muito boa, só que na prática eles são lentos também. Alguns advogados perguntam também se esses aplicativos de scanner de celular, se eles são bons. Eu particularmente não recomendo, porque eles deixam a imagem um pouco pesada e eles não traduzem fielmente o que foi fotografado. No caso de um processo, só recomendaria no caso de uma emergência mesmo. Que cuidados o advogado precisa ter com a senha do certificado digital dele? Ele pode emprestar, ele tem que memorizar, ele pode deixar anotado? Quais são os cuidados que ele deve ter? O advogado precisa ter total atenção para a senha do certificado digital. O que a gente já tem visto na prática é que alguns advogados deixam a senha com o estagiário, com a secretária e pedem para eles enviar petições para o tribunal. Isso daí pode ocasionar uma série de problemas, principalmente porque o certificado digital ele garante que foi o advogado que enviou aquela petição. Então, se, por exemplo, foi enviada alguma petição em nome do advogado e não foi aquilo, vai ser muito difícil para o advogado negar isso depois. Então, o advogado, de preferência, não pode deixar a senha dele com outras pessoas. É como uma senha de banco. Eu vou lá, saco o dinheiro e eu tenho que provar se não fui eu que saquei. Sim. Que em regra a senha é minha e ela é pessoal e intransferível, é isso? Sim. E no caso, por exemplo, se o advogado errar a senha, porque no momento que ele vai lá fazer a validação presencial, ele cria 2 senhas. Uma senha PIN, que é a que ele vai usar para ativar o certificado dele no momento de enviar a petição, e outra senha PUC, que ele vai utilizar se ele errar, por exemplo, 3 vezes a senha dele do certificado que está na carteira da OAB. Então vamos supor que o advogado errou a senha 3 vezes na carteira da OAB, e vai ter que lembrar essa senha PUC para poder destravar o certificado dele e utilizar novamente. Caso ele erre a senha 3 vezes e não lembre da senha PUC, ele perdeu o certificado, ele tem que expedir outro. Não existe nenhuma hipótese de resgatar essa senha. Doutor Isildo, abre espaço agora para o senhor fazer suas considerações finais. Eu gostaria de falar que o peticionamento eletrônico já é uma realidade em Ribeirão Preto. Daqui a alguns meses vai ser implantado em outros tribunais também. Então o advogado ele precisa se adaptar a essa nova realidade, mas ele não precisa ter medo não, porque a princípio causa um pouco de espanto, um pouco de medo, né? Mas aos poucos todo mundo vai aprendendo junto e todo mundo vai lutar aí por um processo mais sério, que essa é a intenção do processo eletrônico. Doutor Isildo, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos e sucesso à frente da Comissão de Direito Digital da 12ª Subseção. Fica aqui o convite a todos os colegas e as colegas que desejarem conhecer mais sobre peticionamento eletrônico, que mantenham seus e-mails atualizados junto à Casa do Advogado e participem das palestras oferecidas semanalmente pela 12ª Subseção.
Esse programa teve o apoio cultural da Pizzaria Zil Totó, da Avenida Senador César Vergueiro, com sua massa integral, a mais tradicional de Ribeirão Preto. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais esse OAB na TV. Lembrando que nosso programa será reapresentado no sábado, às 14h30, aqui na TV Tati, e disponibilizado também no nosso canal do YouTube. Até lá!